Saudação de paz, que Deus abençoe as nossas vidas. Estamos aqui para mais uma aula da lição bíblica desse quarto trimestre. E nesse momento eu quero... Será que Deus ouve todas as orações? Existem orações que Deus não escuta, oração intercessória que Deus não escuta? E por que Deus age com juízo sobre uma nação, sobre um povo específico? Essa e outras perguntas nós estaremos respondendo nesta videoaula. Se inscreva no canal e deixe o like para mais estudos. Que Deus abençoe. Deus abençoe as nossas vidas. Estamos aí para mais uma aula. Lição de número 6 desse quarto trimestre. O tema desta lição é a justiça de Deus. A lição, a leitura em classe, ela está inserida no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 12 e o versículo de número 21. Nós vamos entender um pouco sobre a justiça de Deus. Por que Deus age com justiça sobre as nações? Porque em alguns momentos Deus não ouve a oração intercessória. E nós vamos estar aprendendo nesta lição, nesta videoaula, que será de grande valia para nossas vidas, para nossa vida espiritual, para o nosso conhecimento. O primeiro tópico dessa lição fala sobre a identificação do juízo divino. O primeiro subtópico fala o discurso do profeta, ou discurso profético, de Ezequiel. Nesse capítulo de número 14, fala sobre o discurso profético. À luz das Escrituras, fazemos saber que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Nesse primeiro subtópico, nós podemos entender que o juízo de Deus, ele não acontece de uma forma repentina, de uma forma esporádica. Deus, ele sempre age de uma forma que ele avisa ao seu povo com antecedência, chamando a atenção do seu povo ao arrependimento, para que o Senhor não haja com o seu juízo, para que o Senhor não derrame o juízo sobre o seu povo, sobre a nação, sobre um grupo específico. No livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: certamente que o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos ou profetas. Que nós podemos entender que sempre que Deus vai agir com justiça sobre uma nação, sobre um grupo específico de pessoa, Deus, ele sempre usa alguém para trazer um despertamento, porque o propósito de Deus não é trazer sofrimento. Eu já disse isso em outras aulas, você pode olhar aí nas lições anteriores. O objetivo de Deus não é trazer sofrimento sobre o povo, não é trazer juízo sobre a nação. O objetivo de Deus é trazer arrependimento. No livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 14, o texto nos diz assim, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. O profeta Jeremias, em todo momento da trajetória do seu ministério profético, Jeremias vinha trazendo uma palavra ao coração do povo para que houvesse arrependimento no meio do povo. Mas o povo com o coração endurecido, com o coração embrutecido, voltado à idolatria, voltado ao pecado,
O povo fazia a sua vontade e Deus estava avisando ao povo que viria o juízo sobre eles. O perdão divino vem com um arrependimento, ou seja, quando Deus traz uma palavra de juízo através dos seus servos, dos seus profetas, o que Deus espera é que haja um arrependimento no meio do povo. Quando há um arrependimento, Deus, ele suspende o juízo que ele ia derramar sobre aquela nação específica. Nós podemos ver isso na cidade de Nínive, quando o Senhor chama o profeta Jonas e manda o profeta Jonas ir até a cidade de Nínive trazer uma palavra ao coração do povo de juízo, que Deus ia derramar do seu juízo sobre aquela nação, que Deus ia subjugar aquela nação por causa do pecado, por causa do que eles estavam cometendo, do que eles estavam fazendo. Mas a Bíblia diz que o povo, a liderança que estava à frente da cidade de Nínive, ele baixa um decreto para que o povo entrasse em estado de arrependimento, tanto criança, velho, idoso, até mesmo seus animais, para que Deus ainda tivesse misericórdia. E Deus assim teve misericórdia daquela nação de Nínive. Mas dentro desse contexto bíblico que nós estamos narrando aqui, a vontade de Yahvé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança, mas como ajudar quem não se ajuda? Como é que Deus vai deixar de derramar o seu juízo sobre a nação se o povo não se arrepende? Se o povo não entende que estavam trilhando caminhos contrários à vontade do Senhor? Por isso, o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Quando o povo não obedece, quando o povo não atende à voz do profeta, não atende à voz do Senhor através do profeta, Deus, ele derrama o seu juízo sobre a nação. Deus, ele subjuga a nação. Não é a vontade de Deus trazer sofrimento. Não é a vontade de Deus trazer dor no meio do seu povo, mas devido à desobediência, devido ao desvio de caráter, Deus, ele derrama o seu juízo sobre a nação. O segundo subtópico dessa lição do primeiro tópico, a primeira parte do oráculo, o profeta Ezequiel, a expressão que ele usa quando uma terra pecar contra mim. Ou seja, ele usa um termo genérico. Que termo genérico é esse? Porque a profecia era para Jerusalém, mas só que ele usa um termo genérico, abrangendo, apontando que não só Jerusalém, quando ela desobedece a Deus, Deus entra com juízo, mas ele está dizendo que quando uma terra ou um grupo específico, um tipo de pessoa ou uma nação, ela se rebela contra Deus, ela vira as costas para Deus, Deus, ele age com juízo sobre a sua nação. Pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Não se trata tão somente da nação de Judá, não se trata só de Jerusalém, por causa da desobediência do povo. Ou seja, quando uma nação ela desobedece a Deus, Deus, ele derrama o seu juízo, ele torna instável o sustento do pão. Ou seja, trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Ou seja, devido à desobediência do povo, Deus, ele traz uma grande escassez. Nós podemos ver isso ali no livro do profeta Ageu, quando Ageu diz para a nação de Israel, na primeira parte do seu capítulo 1 de Ageu,
Ageu diz assim que o povo plantava muito, cegavam muito, mas colhiam pouco. Era como colocar num saquetel furado. E o pouco que ainda sobrava, o Senhor dizia assim, ó, e eu com o sopro da minha boca o fazia estragar aquela grande parte. Mas por que isso? Por causa da desobediência do povo, por causa de o povo virar as costas para Deus, não entender que tudo que nós possuímos, que tudo que nós temos, somos dependentes de Deus. É Deus que nos entrega na nossa mão, somos apenas mordomos na obra do Senhor. Somos apenas administradores daquilo que Deus entrega nas nossas mãos para administrar. E Deus entregou na nação de Israel para que eles administrassem as bênçãos, aquilo que o Senhor estava derramando sobre eles. Por isso, nesse terceiro subtópico, a descrição dos agentes do juízo de Deus. Ou seja, Deus ele agia com alguns agentes para trazer esse juízo sobre a nação, para que o povo despertasse. Como assim? Como a seca, como no contexto onde Ezequiel usa, ele diz a espada, os animais ferozes que eram enviados para trazer danos e sofrimento à nação de Israel, para que o povo despertasse, para que o povo entendesse que o juízo de Deus era iminente, que estava acontecendo no meio do povo, a falta de alimento, a falta de suprimento, a seca, a falta de chuva, e o povo não entendia que Deus estava trazendo aquilo ali para que o povo entendesse que é um sofrimento, para que houvesse um grande arrependimento, um grande avivamento no meio do povo, um arrependimento em massa. Mas o povo, mesmo vendo os acontecimentos à sua volta, e na nossa geração não é diferente. Nós estamos vivendo uma geração que está vendo muitas coisas acontecendo em nossa volta, e nós estamos depositando as nossas confianças no homem, estamos deixando de confiar no Deus que tudo pode, no Deus que tudo é e que tudo faz, que tem um controle de todas as coisas. Deus tem um controle da chuva, Deus tem um controle do sol, Deus não perdeu o controle. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle da sua vida. Deus continua no controle da sua casa, da sua finança. Mas para que você entenda, para que eu entenda, nós precisamos nos arrependermos a cada dia e nos prostrarmos diante do Senhor. Reconhecer que Ele é Senhor e que nós somos servos, que Ele é Deus e que nós somos criaturas feitos por Ele. Que Deus nos abençoe e que nos abra o nosso entendimento e que nós venhamos despertar dessa situação que estamos vivendo. Porque quando vem o sofrimento, quando vem a escassez da nossa vida, colocamos a culpa em muita gente, apontamos a culpa na administração, nós culpamos o salário, que é pouco, nós culpamos muitas coisas, mas deixamos de olhar que muitas das vezes a culpa está em nós, que precisamos nos render e nos prostrarmos diante do Senhor. O segundo tópico desta lição, sobre a petição que Deus não atende. Será que existe alguma oração que Deus não atenda? Será que existe petições que Deus não atende? Nós vamos estar respondendo isso nesse segundo tópico. Primeiro subtópico do segundo tópico, os exemplos de intercessão pelo pecado. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus, devido ao pecado que estava acontecendo na cidade de Sodoma e Gomorra, aonde estava morando naquela cidade Ló, a sua esposa e as suas filhas, a Bíblia diz
que o pecado que estava sendo gerado ali naquele lugar estava fedendo nas narinas de Deus. E Deus, ele vem para agir com juízo sobre aquelas duas nações, tanto Sodoma quanto Gomorra. Mas a Bíblia diz que Deus, antes de agir com juízo contra aquela nação, o Senhor tem um encontro com o patriarca Abraão, que está inserido no capítulo 18, aonde Abraão ele começa a interceder pela nação. Ele intercede pelo povo. Ele pergunta a Deus se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria o injusto com o justo? Deus disse não, por causa dos 50 justos eu não destruiria a cidade. E Abraão foi baixando até chegar ao ponto de Abraão dizer, se tiver 10 justos, o Senhor destruirá esse povo, juntamente os 10 justos com os injustos. Deus disse, Abraão, se tiver 10 justos dentro da cidade, eu não destruirei a cidade. Mas todos nós conhecemos a trajetória e a história que não tinha 10 justos naquela nação. E Deus tira tão somente Ló, a sua esposa, que segundo a Bíblia Sagrada, ela olha para trás, ela vira estátua de sal, e as suas filhas. Mas Deus estava atento à oração intercessória de Abraão. Outro exemplo bíblico que nós percebemos é quando Moisés está no monte com Deus, dialogando com Deus, Deus passando para Moisés os mandamentos, as ordenanças que o povo tinha que cumprir, mas Moisés demora 40 dias e 40 noites para descer. E ali o povo que está ali ao pé do monte começa a indagar que Moisés havia morrido. E ali eles pedem a Arão para fazer um bezerro de ouro que representasse o Deus que tirou eles do Egito. Sabendo eles que Deus que tirou eles do Egito é o Deus Yahvé, o Deus Eu Sou, que abriu o mar vermelho, que fez descer cordonize no deserto, que fez brotar água da rocha. Mas mesmo assim o povo queria algo visível. Por que eles queriam algo visível? Porque o povo ele veio de uma cultura onde adorava imagens. Então eles estavam sendo tratados ali no deserto. E eles levantam um bezerro de ouro. E ali, quando Moisés desce, e logo após, depois que Moisés ali retoma o controle ali da situação, a Bíblia diz que Deus manda Moisés subir de novo no monte, e Deus diz que mataria aquele povo, que Deus destruiria aquele povo e faria da descendência de Moisés um novo povo. E Moisés intercede a Deus pela nação, Moisés intercede pelo povo de Deus, e Deus ali não destrói aquele povo. Nós precisamos entender que existe oração intercessória, sim, que Deus ouve, que Deus atenta. Inspirado nesta experiência dos homens de Deus que oravam uns pelos outros. É por isso que o apóstolo Paulo ele usa isso como referência no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, nos aconselhando a orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros. Porque o apóstolo Paulo, ele viu esses exemplos que esses homens de Deus, que esses patriarcas, que esses homens que marcaram a sua história, fizeram intercedendo por nações, por pessoas, por um grupo de pessoas específicas. O segundo subtópico desse segundo tópico, um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Ou seja,
não foi algo que começou da noite para o dia, a rebelião do povo. Foi algo que já veio de lá, quando o povo sai do cativeiro egípcio, o povo dentro do deserto, eles se rebelam contra Deus. Ele se volta para a idolatria. Quando o povo vai e habita na terra de Canaã, a terra que o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão, que a sua descendência possuiria, a terra que mana leite e mel. Ali dentro também o povo viveu um tempo de idolatria. Quando chegou no tempo dos juízes, o povo tinha altos e baixos. Uma época o povo estava firme com Deus, mas chegava outro tempo, o povo estava vivendo um tempo de apostasia, de idolatria, e Deus alertando o povo, e Deus trazendo ao povo. Vem um período ali do profeta Samuel, e o povo também vivendo um período de idolatria. Vem um período dos reis, os altos e baixos, um tempo de adoração a Deus, um tempo de adoração a Baal, um tempo de adoração a Zera. E Deus sempre alertando o povo que o Senhor ia trazer um juízo sobre a nação, para que o povo se arrependesse. Esse tempo de rebelião, o que eu acho interessante, eu deixei aqui e eu quero compartilhar com você, que está escrito lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 36, versículo 15 e versículo 16, que diz assim, o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhe por intermédio dos seus mensageiros, porque ele se compadeceu do seu povo e da sua própria morada. Aí no versículo 16 ele diz, eles porém zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam, ou seja, riam dos profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. O Senhor nos traz esse alerta que mesmo o Senhor enviando o mensageiro para alertar o povo, o Senhor enviando o profeta para despertar o povo, para entender que haveria um tempo de sofrimento para que o povo se voltasse o seu coração para Deus, mas mesmo assim o povo desobedecia a Deus, riam dos profetas. Deus usava os profetas tanto na forma oral quanto na forma prática, aonde o profeta, quando o Senhor chega para o profeta Ezequiel e diz a ele para que ele retirasse todo móvel da sua casa, toda a mobília, como está escrito no contexto lá, toda a mobília, e colocasse do lado de fora, na porta da sua residência. E aqueles que passavam e perguntavam a ele o que estava acontecendo, era um exemplo que Deus estava dizendo para que o povo se preparasse, porque eles iam ser retirados das suas residências e ser levados para o cativeiro. Mas mesmo assim, o povo não dava ouvido à voz ao profeta. Mas Deus endureceu a sua resposta através dos profetas, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Jeremias, ele intercedeu a Deus para que Deus perdoasse o povo. Mas o Senhor, ele traz uma palavra dura para o profeta, dizendo que ainda que tivesse Samuel, que ainda que tivesse Moisés no meio do povo, Deus usa dois baluartes da história da nação, tanto Moisés quanto Samuel. Ainda que tivesse esses dois homens no meio da cidade, Deus não pouparia o povo. Deus não atenderia a intercessão desses homens. Deus pouparia tanto Samuel
quanto Moisés, mas não pouparia o povo, porque o pecado que o povo estava praticando, ou seja, não tinha mais remédio. O remédio que tinha era o juízo de Deus vir sobre ele. No terceiro subtópico, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Aí você vai dizer assim, mas presbítero Jailton, a Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, né, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. É bem verdade. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. O Senhor nos diz isso, mas quando o povo ali estava vivendo um período de que se apostataram da fé, o povo viraram as costas para Deus, o povo abandonou a Deus. Deus está dizendo, não tem mais remédio, não adianta interceder, não adianta orar por eles, porque o meu juízo virá sobre a nação. O pecado, aqui a Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende mais as orações intercessórias. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo de número 16, está escrito assim, se alguém ver o seu irmão cometendo pecado que não é para a morte, ore por ele, e Deus dará a vida. Aí ele diz assim, aquele que não pecarem por morte, há perdão, mas aquele que cometer pecado para a morte, não adianta orar. O Senhor está usando o discípulo, o evangelista João, para nos trazer um alerta. Existe, claro, 2 linhas de estudo sobre isso, mas eu quero ficar com a linha que fala que esse pecado aqui que João está falando quando há uma apostasia espiritual, quando há um desvio da presença do Senhor. Ele está dizendo que esse pecado é um pecado para a morte, e nós precisamos nos atentarmos para isto. No livro aos Hebreus, capítulo 10, versículo 28 e 29, olha o que nos diz lá. Diz assim, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí no versículo 28 ele diz assim, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. O autor aos Hebreus, ele justamente está nos trazendo um alerta, que aqueles que profanaram o sangue de Jesus, que aqueles que não creem no Espírito da graça, no Espírito Santo que nos foi ortogado, que nos foi dado, para nos ensinar acerca das Escrituras, ou seja, que se apostataram da fé, que se apostataram de Deus, que viraram as costas para Deus. Esse não adianta orar, não adianta fazer orações intercessórias, que Deus não ouvirá tais orações. Então, a Bíblia, ela nos dá respaldo que tem orações que Deus não ouve. Amém? No terceiro tópico desta lição, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. O primeiro subtópico do terceiro tópico, porque o povo rejeitou os profetas.
A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar uma cidade, por que destruiria Jerusalém como um número maior de justos? Gênesis capítulo 18, versículo 32, nós falamos um pouco sobre essa intercessão de Abraão, e Deus disse que se tivesse 10 justos, Deus não destruiria a cidade. Mas a nação de Jerusalém, ela tinha até um número maior de justos. Nós damos para perceber isso, porque na época tinha o profeta Abacuque profetizando, tinha Jeremias profetizando, tinha também Ezequiel, que foi levado cativo, tinha também Daniel, Ananias, Azarias, Misael, e é possível que tenha alguns outros. Mas por que para aquela nação de Sodoma e Gomorra, se tivesse 10 justos, Deus pouparia? E para a nação de Judá, Deus não pouparia? Esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma. Ou seja, ainda que tivesse esses 3 homens no meio da cidade, Deus não pouparia a cidade do juízo, porque o pecado do povo havia ultrapassado os limites. Deus, ele tem princípios para cumprir. E Deus, ele não quebra princípios para agradar a mim e agradar a você. Existe um princípio que Deus estabeleceu através de Moisés. Que princípio foi esse, presbítero Jailton? Que o povo durante 6 anos plantasse, colhesse, e no 7º ano eles dessem descanso à terra. Mas o povo, devido à sua arrogância, à sua prepotência, os seus interesses, eles continuaram plantando, colhendo, e não deram descanso à terra durante um período vasto. E quando Deus faz as contas, Deus percebe que havia 70 anos que o povo não dava descanso à terra, descumprindo um mandamento, descumprindo uma ordenança de Deus. Então, se o povo não deu descanso à terra, sendo uma ordem divina da parte de Deus, o próprio Deus ia agir com juízo para trazer o descanso à terra durante 70 anos, que foi o período que o povo viveu dentro do cativeiro. Mas o Senhor ainda diz, ainda que tivesse esses 3 homens, o Senhor não pouparia a cidade do juízo, por causa do desvio de caráter, por causa de quebrar princípios. E quando nós quebramos princípios no Senhor, nós sofremos as nossas consequências. Existe a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Você não planta uva e colhe espinhos. Você não planta manga e colhe limão. O que você planta hoje, você vai colher lá na frente. Então passe a plantar coisas boas na sua vida. Passe a cumprir princípios da parte de Deus, para que a sua vida seja abençoada pelo Senhor. Esses oráculos estão entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, ou seja, vem acompanhado de chancela, de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová, ou vive o Senhor, diz o Senhor Yahvé. Ou seja, todas as vezes que Deus usa esse termo através da boca do profeta, para que mostre para o povo que era algo não vindo do homem, mas vindo da parte de Deus, que era algo de extrema autoridade divina da parte do Senhor. O segundo subtópico desse terceiro tópico, Noé, Daniel e Jó. Por que Noé, Daniel e Jó? Porque a nação israelita,
ela vem muito depois desses dois patriarcas, tanto Noé quanto Jó, mas foram exemplos. Eles foram um exemplo, tanto Noé, na sua geração, ele foi exemplo, quanto Jó foi exemplo. Exemplo de caráter, exemplo de fidelidade a Deus, exemplo de comunhão com Deus, mesmo em meio de uma nação corrompida, Noé, aonde o povo estava corrompido, mas Noé permanecia fiel a Deus, permanecia o tempo todo em comunhão com o Senhor. Assim também como Jó, que viveu a sua experiência de percas, de sofrimento, de danos, mas Jó não negou a fé. O Senhor está usando esses exemplos aqui para a nação de Israel, para que eles entendam. Eles não estavam vivendo nem um pouco do que Noé viveu. Eles não estavam vivendo o sofrimento do tamanho que Jó viveu, mas mesmo assim estavam virando as costas para Deus. Aí o Senhor usa um terceiro exemplo, que é o exemplo de Daniel, que ainda era um jovem, que era contemporâneo ao profeta Ezequiel, que estava também dentro do cativeiro, mas mesmo dentro do cativeiro, o Senhor estava dizendo, é possível você estar dentro do cativeiro e ser fiel a mim. É possível você estar dentro do cativeiro e você ter comunhão comigo, se desviar do mal. Aí o Senhor está dando dois exemplos de homens que viveram no passado, dois patriarcas, tanto Jó quanto Noé, mas o Senhor também está dando um exemplo de um jovem que está lá sofrendo o que eles estão sofrendo dentro do cativeiro, mas permanece firme, inabalável, na presença do Senhor, sem se prostrar diante das imagens, da idolatria, sem se apostatar da fé. Ele permanece firme na presença do Senhor. O terceiro subtópico desse terceiro tópico, o profeta Daniel, nos últimos tempos, tem surgido, algumas pessoas estão dizendo que esse Daniel aqui, citado nesse contexto no livro de Ezequiel, não aponta para esse Daniel, mas esse Daniel, a qual Deus usa a boca do profeta para relatar nesse contexto, é justamente por causa da experiência que Daniel estava vivendo dentro da Babilônia, porque o maior exemplo que eles poderiam ter naquele momento ali era nada mais, nada menos do que o jovem Daniel, que estava vivendo dentro do cativeiro. Então Deus estava trazendo algo do passado para que eles voltassem a sua mente para o passado e estava mostrando algo no presente, que era possível. Às vezes nós vivemos uma geração que as pessoas dizem é impossível ser honesto, é impossível ser justo, é impossível viver dignamente. Está errado. O correto é que quando você teme a Deus, quando você confia em Deus, você pode se desviar do mal, você pode ser justo, você pode ser melhor do que o que você é. Então, o Senhor estava usando esse jovem aqui como exemplo para aqueles que estavam em sua volta. Aqui no terceiro subtópico, diz assim, além disso, Daniel era contemporâneo ao profeta Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Aquilo que eu acabei de falar, o exemplo de Daniel estava se espalhando. As pessoas estavam ouvindo que havia um jovem que estava dentro do cativeiro, que estava fazendo a diferença, que estava honrando o Deus que ele serve. Então, em meio a uma geração corrupta, em meio a uma nação promíscua, em meio a uma nação que se vende
permanece firme, confia em Deus, continua temendo a Deus, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, e que as bênçãos do Senhor alcancem a sua casa, a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.